Olá, pessoal. A gente está aqui hoje no nosso papo de tutor número 3, e aí a gente vai conversar sobre o prometo que eu não vou ligar para a Ana, eu prometo a Ana não telefonar, não é isso, Ricardo? Prometi para Ana telefonar, eu acho que é isso. Eu não sei, eu sei que eu prometo que eu não vou telefonar para a Ana, você vai telefonar para Ana. Mas a gente vai conversar sobre células-tronco e mitose e meiose, que é o tema do tutorial de hoje, né? Então, aqui com o Ricardo, né? Você já conhece, o tutor de vocês. Beleza. E aí a gente também, a intenção não vai ser a gente chegar aqui e dar uma aula expositiva para vocês, de ficar falando a mitose, a fase tal, acontece assim, depois vai para... Mas a gente vai bater um papo aqui, apresentando algumas figuras de livro e discutindo, vendo o que tem de interessante, o que elas mostram, né? Para complementar esse assunto que vocês já vão ter discutido no tutorial, no fechamento. Então, tentar trazer alguma informação nova que complemente o que vocês já estudaram. Né? Acho que a intenção é essa, né, Ricardo? E também não passar dica de telefone, não. Não, acho que uma coisa já que está bem clara até para o método, né? Decoreba e sistematização de conceitos muito decorados, assim, não é muito a nossa praia, não. A gente é muito mais preocupado com o processo do que com nomes, né? Isso, essas estratégias mnemônicas aí, é até difícil para mim memorizar uma estratégia de memorização, então eu tô velho para isso. Não sei mais fazer isso, não. Não, então guardem o que vocês já aprenderam disso e vamos seguindo aqui. Né? Então, podemos começar então com vendo a primeira figura aí. A tentativa nossa foi fazer o seguinte: pegar os principais livros da área e extrair as figuras que falam sobre o tema para a gente bater um papo sobre essas figuras aqui, né? Então vocês podem ver que eu deixei sinalizado. Opa, peraí. Aí, agora fica melhor. Eu deixei sinalizado no canto aqui, a gente colocou o livro da onde a gente tirou a figura. Então, lógico, não é uma referência bibliográfica feita nos termos da BNT, então relevem, perdoai. Aqui só está indicado o livro, que provavelmente vocês têm acesso a esse livro na internet ou na biblioteca, ou terão. Então, só para vocês saberem de onde que a figura veio. Então a gente fez isso, deu uma apanhada nos principais livros da área, pegando uma figura ou outra desses livros para a gente bater um papo aqui e abrir um pouco, né? A ideia é dar uma melhorada para vocês nesses conceitos que vocês estão trabalhando essa semana. Então, começando com célula-tronco, né? Essa figura nós tiramos do Robbins, do livro de patologia. E para começar, né, Felipe? Sim. Um tapa, né, de como é que a célula-tronco funciona e para que ela serve, né? Então, a célula-tronco regenerando populações que podem proliferar, se diferenciar naquele tecido que ela precisa, ou renovando células que morreram, que acontece em vários tecidos, né? E aí essas células vão morrendo, o tecido vai se renovando através dessas células-tronco. Então, no caso aqui, acho que a figura está mostrando mais células-tronco adultas, né? Células-tronco de tecidos adultos, fazendo esse papel de renovação. Isso. Hã? Ela tem, acho que a ideia da figura aí é mostrar os caminhos, né, dela, também de que ela pode gerar novas células-troncos para ficar uma população, né? Ou fazer essa diferenciação, né? Que tem produzir novos tecidos, ou aumentar a massa, né? Principalmente que a gente precisa crescer também, né? Então, no processo de desenvolvimento, a gente precisa aumentar a quantidade de células, né? Então, eu acho que esse slide aí mostra bem essas possibilidades, né, das células-tronco. É que o problema coloca essas células-tronco como estratégia, como ferramenta de regenerar uma coisa que foi perdida, né? E aqui já é mais um contexto na homeostase, no corpo funcionando, no organismo funcionando, uma atuação constante dessas células, né? Isso. Depois lá no fim eu vou perguntar, um aluno ano passado perguntou um negócio para mim que foi muito curioso. Se eu souber? Não, vai saber, se eu não souber eu tive que procurar também, eu soube, mas quando ele perguntou eu falei, rapaz, é isso, mas até falar agora, o aluno, como trata de transplante de medula, o aluno perguntou assim, rapaz, um cara que sofreu transplante de medula, o DNA do sangue dele é diferente do dele? Aí eu fiquei assim...
Né? E aí e ele pode ter até o tipo sanguíneo diferente, pode mudar o tipo sanguíneo se o doador tiver o tipo sanguíneo Não, mas diferente. aí não pode, aí não faz a doação, né? Não pode, é possível até isso. É mais difícil a compatibilidade. Se o cara é A positivo, por exemplo, ele pode receber um transplante de medula de um cara que é O. Não, é o contrário. Aí eu não lembro. Pode doar, pode. Não, se o cara é O, se o cara é A, pode receber ele do pode O. receber um transplante, por exemplo, de um doador AB positivo. Porque aí esse transplante de medula, esse enxerto de medula do cara que é AB positivo, ele vai gerar um sistema imune AB positivo. Um sistema imune AB positivo, ele não vai reconhecer nada como estranho, porque ele já tem todos os antígenos, o A, o B e o fator RH. Aí o imunologista... E aí ele não vai atacar ninguém. Então as células do cara que é O não tem nenhum desses antígenos. É uma lógica um pouco diferente de transfusão sanguínea, né? Sim, no caso... transfusão sanguínea, o cara não vai mudar o tipo sanguíneo dele, não vai nem mudar o DNA do sangue dele, né? Muda por um tempo, né? Depois volta ao normal. Mas realmente eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha aluno pensado nessa lógica. E aí eu fui ver, inclusive muda, que você transplante de medula, você pode mudar algumas células da mucosa oral, você fica com as células dos dois em alguns tecidos, mas no sangue muda completamente. Legal isso, os alunos... E o cara vai gerar um sistema imune que não vai atacar os antígenos da hemácia daquela pessoa. Porra, eu não tinha nunca tinha pensado nessa lógica. Isso é uma coisa de correr atrás mesmo. Se dá uma pesquisada, tem gente que muda até o sêmen. Nossa! Isso se você botar numa escala legal de crime ou de coisa, né? Eu comecei a ver as curiosidades na internet. O CSI deve ter um episódio sobre isso. Né? E aí um cara morreu num acidente de carro e foram fazer o teste de DNA dele e tal, não sei o que, e o DNA dele era de uma mulher. Ele tinha recebido sangue, a medula da filha. Rapaz, tinha muito cromossomo X naquelas células, Nunca tinha pensado nessa lógica. Um homem, tá? E foram ver e ele tinha recebido transplante de medula. Mas é legal isso, interessante. E isso gera questões até éticas depois, mas esse é outro dia. Não, porque é uma questão de a compatibilidade de sangue da transfusão, tudo são 3 antígenos, o antígeno A, o antígeno B e o antígeno ARH, que estão principalmente em hemácias, por isso que dá ruim. E aí o sistema imune do hospedeiro pode atacar essas hemácias se o transplante for feito errado. Agora, eu não sei mais se tem outras células no corpo que possuem esses antígenos que potencialmente possam ser atacados. Isso que ia determinar que tipo de medula o cara pode receber para... Nossa, muito louco, muito louco. Bem legal. Acho que dá para ir para a próxima, né? Eu tô clicando aqui, não vai? Tem que clicar em outro lugar? Aqui. Aí. Então essa já é uma figura do Alberts, né? De um livro de biologia celular e molecular, mostrando como ela realmente funciona, né? O mecanismo mesmo de divisão. Ela se divide, uma das resultantes continua tronco para continuar o ciclo, e a outra que realmente vai virar uma outra célula de se diferenciar de acordo com o microambiente, né? Eu perguntei lá para os meus alunos, acho que eles ficaram bem curiosos, como é que a célula vai saber o que ela vai virar. Eu sou uma célula tronco hoje, mas eu quero ser célula epitelial, eu quero ser um neurônio, eu quero ser sei lá, uma célula de Sertoli, né? A gente vê isso nas células do sangue, né? Que aí diferencia bastante, está tudo ali na medula. Isso eles sempre ficam muito intrigados, né? Como é que define, quem que define o que eu vou ser quando crescer, né, da célula? Essa é a grande questão. Você consegue... O microambiente. E aí, sei lá, o que é o micro, né? O que é... Né? Mas é o que está de sinal, né? Tem uma sinalização para elas para dizer, olha, siga esse caminho. E até nas células sanguíneas, esse caminho ele pode ser preferencial dependendo da circunstância que você está fisiológica, né? Por exemplo, você perdeu sangue. Vai ter uma preferência por hemácia, por exemplo, você está anêmico, né? Produção de hemácia. O sinal para produzir hemácia vai ser mais forte, né?
Isso, por exemplo, você libera hormônio lá, eritropoetina, que vai direcionar esse caminho da célula-tronco para que a gente produza massa. Por exemplo, é comum isso quando você sobe, né? Você vai para altitude e aí você sofre hipóxia por conta da altitude. Aí eu estou puxando para o meu lado da fisiologia, mas você vai para altitude, né? E aí você tem um sinal muito forte, né? Você começa a produzir eritropoetina, que vai estimular a produção de hemácias para você ter mais hemácia para carregar mais oxigênio e poder ficar de boa lá. Por isso, aquele período de adaptação que a gente tem, sofre bastante, né? E não pense em altitude como Serra de Itabaiana, não. Altitude é altitude mesmo, tá, galera? Vamos pensar um pouco mais alto. Lá, Machu Picchu e tal. Serra de Itabaiana, ninguém vai para Serra de Itabaiana e vai sofrer, vai produzir eritropoetina para caramba, para regular isso, não. Tá? Mas esse microambiente é que define. E aí depende dos sinais, né? Hoje em dia, o pessoal até na pesquisa entende que eles conseguem direcionar, pegar uma célula-tronco e dar estímulos para ela virar. Todo esforço, né, de você pegar a célula-tronco, que tipo, todo tecido tem a sua célula-tronco de renovação, né? Pelo menos, muitos tecidos já encontraram essa célula. E o desafio clínico, né, é que algumas dessas células são mais fáceis de você obter e outras células nem tão fáceis. A do sangue é a mais fácil que tem de obter, né? Então, o desafio clínico hoje é você pegar uma célula-tronco que você consegue obter de maneira fácil e conseguir transformar ela naquilo que você precisa. Ou seja, o santo graal, né? Que eu transformar em neurônio. Então, é que às vezes dá, às vezes não dá, né? Depende da origem dessa célula, né? Então, se é uma célula-tronco já de tecido sanguíneo, não digo impossível, mas é muito mais difícil que você faça ela virar uma coisa que não seja sangue. Até é possível, já cheguei a presenciar experimentos que você pega, inclusive, a de sangue de cordão para transformar em cartilagem, em condrócito, em adipócito de gordura, mas em neurônio ainda é a busca, né? O caminho. Até é engraçado, porque o pessoal fala assim, não, neurônio não regenera. Eu falei, mas a gente tem um pouco mais do que um neurônio, né? Então, de alguma maneira, eles se multiplicaram para a gente ter um sistema nervoso inteiro, complexo, cheio de neurônio, e em algum momento eles se multiplicaram. Claro que agora diminuiu isso, mas se você olhar no sistema olfatório mesmo, né, as células olfatórias, elas são neurônios, são células nervosas que se multiplicam bastante, elas se renovam a cada 2 meses, aí tem renovação completa, então não é tudo neurônio, né? Não, essa ideia estanque toda, assim, de que não é bem assim, né? Mas ainda ele para em G0 e nunca mais sai de lá, né? Não é uma coisa tão estanque assim, não. Que é o legal da biologia também. Não é uma ciência exata, isso é que é legal. Não, tem até a brincadeira que em biologia, multiplicação e divisão, o resultado é igual. Como é que é? Em biologia, tanto a multiplicação como a divisão, que é o que a gente vai falar hoje aqui, o resultado é igual. A célula divide, quanto dá? 2. A célula multiplica, quanto dá? 2. Não é diferente. Então, já mostra um pouco é uma brincadeira que a gente faz, mas que mostra que não dá para pensar sempre como uma coisa exata. E aqui já uma outra figura, também continuando o processo da figura anterior, né? Mostrando ela se dividindo e tomando rumos diferentes, né? A tal da divisão assimétrica. Uma continua sendo o tronco e a outra vai se diferenciar de acordo com aqueles sinais, né? Ou com os sinais ou de acordo com a sua origem, né? Então, se ela já é uma célula-tronco mais comprometida com determinado tipo de tecido, depois vai ter uma figura mostrando. Se ela é de mesoderme, por exemplo, ela tem mais facilidade de virar tecidos derivados de mesoderme, né? Se ela é de ectoderme, ela tem mais facilidade de virar tecidos derivados de ectoderme. E aí um ambiente dizendo isso, né? E também a própria divisão pode ser assimétrica, né? Tendo que as proteínas que ficam nessas células podem ser diferentes, né? Elas já não são das duas idênticas desde o princípio. Uma volta a ser tronco, continua sendo tronco, e a outra se divide. Próximo? Mais alguma coisa aqui? Eu acho que isso é para mostrar também aquela ideia que tipo, a mitose sempre vai dar 2 células idênticas, então não é isso, né? Tem essa, né? Aquela coisa também, que aquelas ideias bem, né? Sempre vai dar igualzinho 2 células, mas tem possibilidades dentro desse caminho aí.
E aí o que mais acontece, né? A célula-tronco vira uma célula que é a célula amplificadora transitória comprometida, que é tronco de certa forma, mas ela já é comprometida com aquela linhagem, né? Então ela vai continuar se multiplicando, agora, né? Já é uma parada mais direcionada. Que isso é o que realmente acontece nos tecidos adultos, né? Por exemplo, pele, isso aqui acontece o tempo todo na pele, né? Sim, sim. Você tem a renovação de pele diretamente, e aí essa célula-tronco não dá origem a essa célula de epiderme, né? Ela dá origem a outras células que vão se multiplicar também para dar origem a um monte de células de epiderme. Bom. Andiana, e aqui já entra pro problema mesmo, né? Para a parte de sangue mesmo que a gente estava discutindo. Aí eu acho que é interessante falar aqui um gap, um buraquinho que tem no problema, de que o problema coloca uma menina com leucemia sendo tratada com célula-tronco. E tipo, como é que a célula-tronco regeneraria algo que curaria a leucemia da menina, né? Tem um buraco ali que não mostra que a pessoa, quando tem leucemia, para se submeter ao tratamento com célula-tronco, ela é queimada numa quimioterapia violenta que acaba com o tecido sanguíneo dela, que é onde se encontram as células cancerosas, para aí sim você regenerar novamente esse tecido usando células-tronco, né? Ou de transplante de medula óssea de paciente adulto, ou até mesmo de sangue de cordão, né? Então o problema meio que não coloca isso, que tem que haver essa quimioterapia destruindo o tecido doente, para que aí sim você use uma regeneração com célula-tronco, né? Isso. Eu até fiquei com uma dúvida agora, que acho que aí é bom que é da sua área. Quando a pessoa faz isso vai interferir, por exemplo, não sei, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas, por exemplo, na memória imunológica dela? Tem que tomar vacina tudo de novo. Então zero. É como se... Zerou. Como você reiniciou o sistema do cara, né? O sistema... aquela memória imunológica que ele comeu na quimioterapia. Então o cara tá lá, sei lá, fez um transplante de medula lá aos 30 anos, ele vai tomar vacina para sarampo lá. Tudo de novo. Se ele já teve cachumba, ele pega de novo. Ele pode, na verdade, ele pode pegar de novo, né? Se ele for exposto. Não, mas eu tive, não, meu amigo. Você acabou de... A quimioterapia te levou embora isso aí. A quimioterapia levou embora o seu câncer, mas também levou embora todo o seu sistema imune e a sua história. Toda a sua história imunológica tá reiniciada. Então o cara acabou de nascer imunologicamente. Então. E aí às vezes o cara pensa assim, mas se eu receber o transplante do Zé, a memória do Zé vem para mim? Não. Sim, essa era outra questão. Você pode até receber células de memória no processo, mas não é relevante. Você vai receber as células-tronco da medula do cara, ou então, no caso do problema, foi célula de cordão umbilical, de sangue de cordão umbilical, né? Aí é menos ainda. Mas o negócio é esse. A célula cancerosa, também outra coisa já interessante falar, que o povo confunde cancerígeno com canceroso, né? Então, a célula de câncer, ela é cancerosa, ela é uma célula de câncer. Cancerígeno é o que gera câncer. Então, tipo, cigarro é cancerígeno, né? Então o cara tá com uma leucemia lá. Significa que alguma célula do sistema imune dele, alguma célula do sangue dele, perdeu o controle de proliferação e se multiplicou demais. Fez mitose que não deveria. Então, é um tumor, mas não é um tumor que as células estão todas juntinhas, né? É um tumor que está diluído no sangue. Então, aqui tá mostrando a célula-tronco virando tudo quanto é tipo de célula imunológica, né? Essa do figura do Junqueira de citologia, tem essa do Silverthorne de fisiologia, que eu acho mais bonitinha. Então, uma dessas células aqui acabou perdendo o controle e se multiplicou demais. Então, quando você dá a quimioterapia para acabar, para matar essas células de câncer, essas células cancerosas, vai embora tudo. E aí você recebe a célula-tronco, que vai identificar a necessidade de sangue, vai estar ali naquele meio, vai ter um microambiente, e ela vai virar sangue de novo, ela vai se multiplicar, igual esse processo aqui, para regenerar todo o sangue, todo o sistema imune do cara. Ou seja, as células de memória foram embora, né? Sim. Vai ter que tomar vacina, vai ter que ser exposto tudo de novo. E é engraçado, porque, por exemplo, é possível ter rejeição. Então, é que o conceito de rejeição aí ele vai ser invertido. Você faz um transplante de coração.
que é a rejeição? O sistema imune do receptor ataca o enxerto, ataca o órgão que ele recebeu. Isso. Então, num coração, se você faz um transplante de coração, que é inclusive um distrator do problema, né? O problema leva muitos alunos a se perguntarem sobre compatibilidade de transplante, que não é o objetivo nesse momento, né? Mas, puxando por esse lado, o cara recebe um coração. Então, se ele rejeitar o coração, significa que o sistema imune dele atacou o coração que ele recebeu, achou que era um invasor, que era um patógeno. Isso. Mas e no de medula óssea, né? Porque você matou o sistema imune do cara na quimioterapia, né? Como é não, que não é o sistema imunológico dele, né? Aí é o contrário. Não é que o sistema imunológico dele vai rejeitar o coração. É que se não for compatível no sentido imunológico, a célula-tronco que ele recebeu vai gerar um sistema imune que vai achar que o corpo dele inteiro é um bicho estranho. Então, tipo, não é que o corpo dele vai rejeitar a medula, é que a medula vai gerar um sistema imune que vai atacar o corpo dele. Vai rejeitar ele. É o transplante que rejeitou ele, nesse caso. Você inverte o ponto, e aí o ponto imunológico, a inversão imunológica aí nesse caso. Aí essa compatibilidade imunológica para transplante, dependendo do órgão, você tem que ter, tipo o rim, não precisa ser tão próximo assim geneticamente. Agora, o coração já tem que ser muito próximo geneticamente. Córnea não precisa disso, porque o sistema imune não tem acesso à córnea. Então não vai conseguir rejeitar. Agora, nesse caso, que você está dando um sistema imune novo para a pessoa, ele tem que ser muito próximo geneticamente do cara. Porque senão vai rejeitar o corpo inteiro, né? E por isso é legal ser legal também ser do cordão umbilical. Porque ainda não tem tanta... O lance do cordão umbilical é que ele é um sangue muito rico em células-tronco. Também, né? Isso. E é uma célula-tronco que, nesse processo, ela está mais por aqui. Então é mais fácil salvar. Agora, se você receber um transplante de medula óssea de um adulto, você vai receber células que estão por aqui. E a quantidade de células-tronco que você tem nesse transplante também é menor, né? Suponho. Mas é que a questão é essa. Por que se discute célula-tronco embrionária, né? De você usar célula-tronco de embriões congelados? Porque elas estão aqui, ó. Tá bem na... Então, quanto mais essa célula caminha nesse sentido, menor é a plasticidade dela. Ela consegue se tornar menos coisas diferentes. Eu acho que essa figura é o pega. Então, se você pegar uma célula-tronco daqui, você tem 3 tipos de célula-tronco: dendroderma, mesoderma e ectoderma. Então, isso pode virar um monte de coisa diferente. Se você pegar daqui, ou então antes de virar blastocista, que em êmbrio é daqui 3 subunidades. Mas se você pegar uma célula daqui antes de virar blastocista, ela vira qualquer coisa. São as células mais potentes, que têm uma potência maior em ser uma plasticidade maior, né? Então esse é um outro motivo deles quererem sangue de cordão. Volta nessa figura aí. Eu estava com a impressão de que multipotente era antes da pluripotente, na que você passou ali, na outra. Então eu nunca decoro isso, cara. Isso já é uma mensagem para aluno. Para de decorar as coisas. Eu também Entenda a diferença do processo. Tipo... Peraí. Tem só porque multipotente e pluripotente, né? Essas aqui são multipotentes. Qual que é as pluripotentes? Totipotente. Peraí. Totipotente é a super. É a primeira. É a que dá... Embriologicamente é até mórula, antes de virar blastocisto. Então isso aqui é a super. Totipotente. Vira qualquer coisa. Aí quando ela vai para cá, ela perde um pouco de potência, ela vira pluripotente, e quando ela começa a se diferenciar com algumas camadas do embrião, ela vira multipotente. Não, só porque, assim, para confirmar isso, porque se aí tiver certo, tem um outro livro que está errado. Eu também não me preocupo em decorar essas coisas também, não. É mais importante na minha cabeça entender esses caminhos do que guardar o nome. Mas, como é uma figura de livro, é interessante a gente saber, né, porque está ali, está no livro, a gente entender qual que tá certo, porque quando você vai ilustrar alguma coisa, né, por mais que eu não decore, na hora que eu vou ilustrar, eu me preocupo com coisa. Você então, tem que ser um pouco preciso na terminologia, de vez em quando. Eu vou olhar aqui, eu vou ver se eu acho o livro, porque um dos dois vai tá diferente. E eu também, como eu não decoro, eu não sei o que vem primeiro, se é multi ou pluri. Mas eu vou checar. Não sei, depois eu livro. Tem que ver o livro que você viu também, porque tipo, esse Robbins ele é uma referência bem... Sim.
Bem consagrada, né? Eu acho, eu não sei não, eu vou ter que olhar para ver. Aí transportando o conceito seria aqui, ó. Volta aqui. Essa seria a TOT, aí as multi e as pluri. Isso, volta aqui depois desse. Não, esse. Para cima. Mais um. Esse. Não, esse aí mesmo. Esse? Esse. Olha lá, ó, tá multipotente. Pronto, eu acho que é esse aí mesmo. Tá vendo? Tá pluri. Né? Não, então tá certo. É pluri primeiro e depois multi. Aqui eu tô achando um pluri hematopoético. Tanto é que ele já coloca como hematocitopoética. Ou seja, ela já é comprometida com a linhagem sanguínea. Então ela é pluri. A multi vem antes dela, né? Não, onde tem depois. Onde tem multi nessa figura? Aqui, logo depois, aqui dos lados aqui, ó. Quando você já tem a linhagem aí, ó. Não, do lado aí, ó. Em cima aí, embaixo. Multi. Célula, isso, já é multi. Então a hematopoética pluri vai para multi. Vai para linhagem, vai para as duas linhagens. Pluri vai para multi. Tá certo. Eu que fiquei na dúvida. Bateu. É TOT. É TOT, pluri, multi. A TOT não tá. Caramba! A TOT não tá representada. Pluri, multi. Pronto, não é isso mesmo. Né? Mas ela já tem a multi, ela permite ainda alguma diferenciação, mas, por exemplo, aí na hematológica ela já tem um caminho pré-definido das células linfocíticas e... no caso ele está diferente, a linhagem, como é que chama? Mieloide e linfóide. Linfóide e mieloide, isso. Linfóide gera linfócito, mieloide gera o resto. Gera o resto, né? Então ela já tem agora linfóide, ele veio para linfóide multipotente, que pode gerar linfócito B, linfócito T, os dois, aliás, T e B, os dois tipos de T e também são esses três tipos de linfócito. A célula NK ela é mieloide, tá certo? Isso. É que tem um tipo de NK que é linfóide também. Mas linfóide multipotente, multipotente linfóide, multipotente mieloide. Que vira linfóide vira linfócito, mieloide vira o resto. Pronto, não, legal. Mas aquela figura lá depois que você botou, ela é bem legal também. Aquela lá que tem a plaquinha de Petri já. Né, já. E aqui mostra a busca pela embrionária, né? Então, aquela embrionária, você pode pegar ela aqui ou pode pegar ela aqui. A TOT e a multi. Se você pegar uma de tecido adulto, ela já tá multi. E aí não, tô errado. Porque, ó, num transplante de medula óssea de adulto, você consegue essa daqui. Sim. A pluri. Que aí você regenera o sistema imune inteiro do cara. Isso. Num transplante de medula óssea de adulto. Então tá. Podemos? Podemos. E aqui a causa de tudo, né? O tal do ciclo celular. Então, todo mundo acha que... Todo mundo acha não, né? O conceito leigo antes do ensino superior é que se tem que a célula ela fica lá quieta, né? Ela fica na dela. Sendo que existe um processo todo cíclico dela se preparar para mitose e fazer mitose. Se preparar para mitose e fazer mitose, né? E aí aquelas ditas que nunca fazem mitose é porque ela fica parada aqui no G1 em tempos indefinidos e o povo chama de G0, né? Ela pega esse desvio aí e fica em G0, né? E aí, tempos maiores ou menores, tem células que a partir de um estímulo elas voltam, né, para G1 e reinicia-se. Muscular é assim, né? Sim. Se você... Aí tanto é que o povo faz isso na forma de exercício, né? Faz exercício com alta carga para provocar lesão muscular, para ativar isso daí, para ter uma certa regeneração muscular e o músculo ir ganhando força, né? Mas não, falei besteira. A maior parte do ganho de força do músculo é por hipertrofia, a célula cresce. Isso, proteína. Adição de proteína. Eu tava aqui, eu falei, rapaz. A célula cresce, a hipertrofia. Não é mais células, são as mesmas células, só que maiores. Isso. Mas aí o processo de lesão é que faz isso, né? Para regenerar a lesão, é isso? A lesão é para que a célula vá se recuperar e nesse processo ela aumenta a síntese proteica, aumenta a quitina. Não existe certo tipo de exercício para provocar microlesão? Exercício de alta carga?
Sim, a ideia é provocar microlesão e aí o reparo da célula, tudo. Isso faz ganhar força? Faz porque aumenta a quantidade de proteína contrátil, tudo. Ah, então não foi uma besteira completamente besteira. Não. Marromeno. Mas eu também não sou especialista em fisiologia muscular, não, tem que parar e dar uma lida séria. Né? Então eles têm essas fases todas. E aí você tem essas fases aí, o GS, G1S e G2, é tudo preparando para a mitose, né? Que é a hora que divide mesmo, né? Quer dizer, nem tudo preparando. A parte que prepara parece que é a S, que é onde prepara mesmo, né? O material. É onde sintetiza, né? S de síntese. É onde duplica a organela, produz proteína, duplica cromossomo, que é o DNA. Você vai dividir tudo. E aí o legal dessa figura é que é uma figura do livro de patologia, né? Então o livro de patologia já tá pensando a hora que vai dar ruim, né? E aí eu achei interessante essa figura porque ele coloca aqui, ó, os pontos de controle, né? Então, para ir de uma fase para outra, você tem pontos de controle para ver defeito de DNA e tudo mais, para ver se a célula está apta a progredir para a síntese, e depois da síntese, se ela está apta a fazer a mitose, né? É aqui que dá o ruim, né? Que ela perde o controle e fica mitose, né? Não tem um freio aí. Lembrando que, tipo, ela não consegue ficar fazendo só mitose, como eu disse. Ela tem que passar pelo período de síntese, senão ela não se divide. Então, um erro nesses pontos de controle que faz ela perder o controle de mitose, exatamente não é mitose, ela perde o controle do ciclo celular. Então, esse ciclo que poderia ser pausado ou interrompido em algumas fases, não vai ser mais pausado e interrompido. Então, ela cicla, multiplica, vira um câncer, né? Vira um câncer não, vira um tumor. Que pode ser câncer ou não. Sim. Pode ser uma verruga. Beleza? Beleza. Uma birruguinha, o minha terra chama de birruguinha. A birruga. Nessa fase da intérfase aí, ela... Se tivesse nos casamentos, ia ser mais fácil do povo separar. Aí dobrava tudo, aí dividia fácil. ninguém ia ficar... Não ia brigar para dividir coleção, né? Não, só dobrava tudo, né? Na intérfase. Esses dias eu tava vendo um vídeo de um cara, e o cara reclamando que ele mexe com avião. Ele tava reclamando que ele tinha uma coleção de discos sensacional e no divórcio ele dividiu a coleção com a mulher. Não é fácil dividir, às vezes você tem 2 e 2 não divide para 2 pessoas. Mas vamos lá. Bom, então esse seria o ciclo celular, né? E aí uma parte desse ciclo é a fase M, é a mitose, certo? Sim. E aqui já uma figura do Alberts mostrando as fases da mitose de maneira mais sincrona, de maneira mais tranquila para você entender o que aconteceu, né? Então, a grosso modo, na intérfase, principalmente na fase S, duplica tudo, e na mitose, cada um para um lado. Então, se cada um para um lado, você precisa de uma preparação. Então você define qual que é um lado, qual que é o outro na prófase, com os centríolos um de cada lado, joga tudo no meio para decidir o que vai dividir. Na metáfase, na anáfase começa a dividir cada um para um lado, na telófase começa a dividir o citoplasma, citocinese cortou o citoplasma no meio, metade para cada lado. Foi muito chulo? Foi rápido, mas vai ter mais slide, mas não foi chulo, não. Mas e é interessante também que assim, às vezes a gente não se dá conta da quantidade de energia que precisa para essas coisas acontecerem. Isso tudo aí tá precisando de ATP para acontecer, né? Então, o citoesqueleto manobrar tudo os negócios, para puxar cada um para lado. Para puxar, para fazer essa movimentação toda, você está gastando energia, é um gasto energético grande para a célula. Ou seja, você para ter mitose, você precisa ter energia, né? Então, quando você fala assim, rapaz, você precisa comer para crescer, você precisa comer para ter mitose. Você precisa de mitose para você crescer. Precisa de mitose para você crescer. É bem isso, né? Então, assim, né? Entenda esse processo. Né? Energia e matéria-prima, né? Para você construir as paradas que é complicado na fase S, né? Isso, energia e matéria-prima. Então, você não faz isso aí de forma, vamos dizer, saudável, sem esses dois componentes. Né? Porque a gente olha isso aí, parece que é um processo muito, muito só de pegar, multiplicou e dividiu, mas
tem uma síntese proteica absurda acontecendo e tem um gasto energético acontecendo aí para isso ver. Isso se liga a outras coisas da área do entendimento da biologia, né? Produção de energia, síntese proteica, que na vida dos alunos eles vão ver ainda mais para frente, né? Não, você quer ver um exemplo? O exemplo da minha terra, hein? Interior de São Paulo, plantação de cana-de-açúcar. A cana, ela estoca energia na forma de sacarose, na forma de açúcar. E aí, você deixa a cana crescer, você planta a cana, deixa a cana crescer. Que hora que você corta a cana para moer e fazer açúcar e álcool? A hora que ela tem o máximo possível de sacarose estocada. Então, tipo, se você passar desse ponto, a cana floresce. Ela começa a fazer flor, começa a buscar reprodução. E aí ela começa a gastar essa sacarose estocada para fazer mitose, para fazer flor, para fazer um monte de coisa, as estruturas reprodutivas. Então, se você estiver andando na estrada de carro e ver uma cana com flor em cima, você já sabe, ó, passou da hora de cortar. Tá consumindo toda a sacarose que ia para virar açúcar e álcool, ela tá consumindo para fazer mitose e fazer reprodução. Então tem um ponto certinho, a hora que ela concentra toda a glicose no caule, você vai lá, corta ela e moe para fazer caldo de cana, para fazer açúcar, para fazer álcool, antes que ela comece a gastar o açúcar para fazer. É isso que acontece quando o cara que roubava a cana vira professor de biologia, de coisa que o cara consegue agora explicar por que ele colhia a cana sem florar. Que é aqueles caras que ficam com a barraquinha vendendo caldo de cana na praça. Você chegou a da onde que você comprou essa cana aí para fazer esse açúcar? Esse caldo de cana, ele fala por aí. Então, vocês estão vendo? Agora, essa mensagem é para os alunos. Vocês estão vendo qual que é o objetivo do que a gente está fazendo aqui? Isso é um bate-papo descontraído, contando o caos, exemplificando os conteúdos da parada, discutindo os assuntos. Não é o seu estudo, entendeu? Isso não é o seu estudo. Isso é um bate-papo para clarear o estudo, para direcionar o estudo. Então, não se estuda assistindo isso aqui que a gente está fazendo. Isso aqui, você tem que ver isso aqui depois que você estudar. Ou então, se você assistir isso aqui antes, você vai ter que estudar muito depois para conseguir alinhar o negócio. É isso, porque as informações complexas, os nomes, vão estar lá. Aqui a gente está discutindo. Tem coisa que a gente sabe, tem coisa que a gente não sabe, até porque a gente tem as nossas áreas de atuação. Isso. Então, tipo, eu não vou manjar muito de imunologia de transplante, porque minha área de imunologia é doença infecciosa. O Felipe é fisiologista, mas ele é de sistema nervoso, não é muscular. Então, a gente discute aqui com o que a gente sabe, tentando abrir caminhos para vocês. Então, é bom que a gente frise isso logo no primeiro, né? Porque vão vir outros. A intenção é fazer sempre esse tipo de conteúdo, discutindo com vocês essas paradas. Então, calma aí, viu, gente? E a ideia é que isso estimule vocês a voltarem para o livro. Se vocês olharem isso aqui e falar, rapaz, deixa eu dar uma olhada nisso aqui de novo no livro. Ou até pesquisar perguntas que a gente está levantando agora e que nós dois não somos capazes de responder agora no bate-papo. Aí vocês comentam. Gera curiosidade na cabeça de alguém para ir pesquisar, né? Tipo, como é que fica o tipo sanguíneo e o sêmen do cara que recebeu o transplante de medula óssea? Rapaz, se vocês não forem pesquisar, eu vou ficar triste. Eu fui pesquisar. Mas vamos lá. Vamos que já vai dar 40 minutos aí. Eu tenho uma reunião. Tá mais comprido do que a gente pode. Bom, mas agora também é o seguinte. São slides que a gente montou detalhando as fases da mitose. Longe da gente querer que vocês decorem essas fases. Mas tá aqui as figuras. Vocês podem pausar o vídeo para ler o que a figura do livro está descrevendo sobre cada uma das fases. Então, a gente achou legal essa figura porque tem a descrição, tem o desenho, tem uma foto de microscópio de microscopia de fluorescência mostrando, Sim. né? Então, a prófase... Ali do lado é o retrato dela. Volta só um instante, só que eu queria, nesse anterior, na prófase, que uma coisa que acontece, que eu acho que quando eu era estudante eu ficava com isso na cabeça, que a membrana do núcleo se rompe, né? E aí daqui a pouco o cara chega lá no fim e faz uma membrana nova. Eu ficava, cara, que... Na tua época ela chamava carioteca, né? Provavelmente. Não se chama. Hoje não. Hoje é membrana nuclear, né? Carioteca não. Muita coisa mudou de nome da minha época da graduação para hoje.
Eu nem sei se existia célula-tronco ainda. Preciso voltar lá para ver, mas não era uma coisa que era tão comum, não. Não existia, a internet estava chegando, pô, é diferente. Mas vamos lá. Mas eu ficava vendo, sabe? Eu falei, rapaz, essa membrana, né? Depois de um tempo, eu falei, rapaz, essa membrana arrebentou. Aí o cara simplesmente falou para mim, olha, depois aí faz uma membrana nova. E eu ficava, caraca, aceitava. E depois eu vi que essa membrana que rompe, aí é a mesma que vai só fragmenta, né? Ela fragmenta, fica ali, forma uma vesículazinha, depois ela volta e reconstitui uma membrana. Então, né, a célula não vai ficar tendo que fazer coisa nova, porque fazer coisa nova gasta energia, gasta material. Então, se eu puder só desmontar e montar, igual um joguinho Lego, né? Desmonto, monto agora diferente, menorzinho. Mas é isso que eu vou fazer. O nosso corpo faz muito isso. Sempre que ele puder economizar energia, ele vai economizar. Né? Mas a micrografia é legal porque a gente consegue ver que isso realmente acontece. Né? Cara, a microscopia de fluorescência é uma técnica linda. Eu acho impressionante. Eu não enxergo cor, mas eu acho lindo. É bonito. Esse aí tá que cor para você? Rapaz, os fusos tão verde. Não, os fusos tão verde e o cromossomo aqui dentro, ele não tá de outra cor, mas ele tá mais escuro. Então eu chutaria que ele tá de vermelho. É isso? É um vermelho envergonhado, mas é um vermelho. Mas é isso. Então, é a fase de prófase, né? Que a membrana aí se rompe, né? Aí o livro já colocou um negócio que já não é da minha época, prometáfase. Então, um trem que fica entre a prófase e a metáfase. E aí vocês pausem o vídeo se vocês quiserem ler direito a figura, tudo, vai com calma. Evoluindo para uma metáfase. Então aqui você alinha no meio tudo que você quer dividir, né? Os fusos, feitos de microtúbulo, de citoesqueleto, alinha tudo no meio para dividir. Olha que coisa linda isso aqui, velho. Puta merda. No desenho esquemático tá os caquinhos lá da membrana, tá vendo lá, ó? Aqueles coisinhos aqui as vesículas, né? Isso aí é o caquinho é o que sobrou da membrana celular. Tá ali esperando, quando acabar isso ele volta. Né? E aí tem essa coisa também da polarização, né? Os centríolos lá, e a gente forma aquela linha no meio ali para o que vai separar. E a micrografia deixa bem bonito isso aí. Aí evoluímos para uma anáfase, onde começa realmente cada um para o seu canto, né? Isso. Né, tem os microtúbulos aí. Se quiser ler. Isso. Tem os microtúbulos, né, que são estruturas que são contráteis, e aí elas vão fazer a movimentação né, que vai separar a célula para as extremidades, na verdade, todo o conteúdo celular para as extremidades também, né? A telófase, que já realmente tá cada um para o seu lado, vamos começar a rachar o citoplasma no meio, né? Então você vai começar a estrangular aqui no meio, até que você vai para uma citocinese, que acabou de estrangular. Isso, volta no anterior, só para ver a micrografia. Essa foi essa aí. Rapaz, você muda, eu nem percebo. Que o legal já separou, né? Não, está separado, mas você olha assim o microtúbulo, a quantidade de microtúbulo também que está para trás, assim, porque ele tem que entender que eles estão diferentes, eles estão longe um do outro e que eles estão próximos da parede, assim, né? Então na verdade, todo o formato da célula ele é mantido por esse sistema, né? Isso, então, tipo, tá vendo? É uma bolinha do lado de cá, é outra bolinha pro lado de cá. Essa curvinha e essa estrutura, ela tá sendo sustentada por microtúbulo, por citoesqueleto, né? É que então, a gente tá aqui numa célula de mamífero, que uma célula tronco, uma célula indiferenciada, que é toda redondinha. Numa célula vegetal, você tem uma parede por fora ainda que mantém um pouco a estrutura para ajudar, mas numa célula de mamífero, numa célula igual a gente está vendo aqui, todo esse formatinho aqui, ele é mantido por microtúbulo, então você consegue desenhar a membrana certinho em volta daqui, ó, da onde você fecha os microtúbulos. Se você usasse uma terceira cor aqui na microscopia de fluorescência para marcar a membrana, você veria certinho por aqui, ó, o formato. Legal. E aqui, ó, tudo isso daqui é para manter o formato, ó. Isso. E aqui é onde você está estrangulando o citoplasma para separar. É quase a câmera do iPhone, você já viu? Não.
Ah, não, peraí. Esse desenho aqui, esse esquemático. Peraí. Ah, não. Agora eu preciso mostrar. E pode mostrar essas coisas no YouTube? Eu tô fazendo propaganda. Pode sim. Aqui. É sofromitose, é verdade. Olha. Acho que esse daqui é o 6, aí foi pro 6 Plus e o 7 Plus, alguma coisa assim. iPhone não é minha praia. Mas aqui, ó. Pronto. Aqui, tá vendo? Papo de tutor também é cultura. É cana de açúcar, é iPhone. Certo, então... Eita, acabou. Né? Então, a citocinese é o último passo. E aí, eu acho que é interessante também o aluno saber que isso aí vai formar uma célulazinha menorzinha, tá? Não é? E aí, o próximo passo, que é quando entra naquela G1, essa célula vai começar ela vai comer, não, e ela vai fazer uma síntese proteica para ela virar a célula que ela se programou para ser, né? Então, começa aí uma síntese proteica, e aí ela volta ao seu estado normal em G1, né? E aí, mais para frente, se ela não entrar em G0, volta na S aí duplica aquela história toda, né? Mas na G1 a gente entenda que na G1 tem uma síntese proteica importante que é para a célula começar a fazer a função dela também. Ela dividiu, agora ela vai ser o que ela se planejou para a vida. É isso, né? Aí. Bom, gente, era isso que a gente tinha para discutir com vocês, mas lembrando aquele esquema, isso daqui é um bate-papo descontraído sobre umas figuras que ajudam vocês a clarear e a direcionar o negócio para que vocês realmente estudem. Isso não é material didático. Isso não é base de conhecimento. Acho que uma das coisas que o método ensina para vocês, e é um dos pilares da pedagogia do que a gente faz no nosso campus, é que professor não é fonte de conhecimento. A fonte de conhecimento ele é o livro. Então, se você souber pilotar um livro, se você souber trabalhar um livro, você se torna autônomo no conhecimento sem precisar de professor. A ideia é essa. Na verdade, nós estamos no modo hard, né? Ensino remoto, modo hard. Entramos numa fase, no segundo nível aí. Mas a ideia é essa, é que assim, vocês têm que saber encontrar as informações, qualificar essas informações também é importante, porque não é qualquer informação que é informação, né, qualificada. Você vai, eu vou lá no Wikipedia, tem coisa certa lá? Tem, mas o problema lá é que não tem um filtro que te garanta o que você está recebendo. Então, com o tempo, vocês vão conseguir isso também, essa coisa, até a ponto de começar a contestar também o que a gente fala, porque às vezes a gente está aqui, principalmente quando a gente está num bate-papo aqui, a gente às vezes joga uma coisa assim que a gente vai ter certeza depois. Acabou aqui, eu vou acabar, dar uma lida, aquele negócio lá que o Ricardo falou, deixa eu ver isso aqui, né? Então... A gente é humano, a gente erra, a memória nossa falha, às vezes a gente achava que o negócio era amarelo e azul. Cada vez mais, então... mas... A ideia é essa. Então, assim, uma coisa que também que a gente vem vendo, né, com relação a processo de ensino-aprendizagem, principalmente, parece que no remoto funciona bastante, é essa estratégia de conversação. Você joga o que você sabe de um assunto, a pessoa joga de volta, e nesse bate-papo você vai criando questões que, às vezes, o cara, na hora de... Ele só percebe que ele tem dúvida na hora que ele vai explicar para você aquilo. Ele fica, rapaz, peraí, parou aqui. Eu sei até aqui. E aí, dessa conversação, você começa a elencar questões novas, né? Não chega a ser uma abertura, porque já tem um grau de conhecimento, de estudo, mas você gera novas questões. Então, gerar questões, às vezes, no fechamento não é uma coisa ruim. Não tenham medo de terem dúvidas no fechamento, né? Eu costumo falar o seguinte, que o fechamento, o aluno nota 10, ele não chega no fechamento sabendo tudo. Até porque isso é muito raro de acontecer. Pode acontecer, que bom que acontece com você. Mas não é para isso que o sistema foi desenhado e não é isso estatisticamente o normal. Vamos voltar para o normal. O aluno nota 10, ele vai compreender o que ele conseguir no estudo sozinho, entre 50%, 40%, 60%, sei lá, depende de cada um. Mas se ele compreender, sei lá, 60% estudando sozinho durante a semana, o fechamento é para ele terminar de chegar e compreender os 40% que ele não entendeu. Então, o fechamento é o momento de você mostrar o que você sabe, você levar o que você sabe para ensinar seus colegas,
mas também o momento de você fazer todas as perguntas que você anotou durante a semana inteira para discutir com seus colegas e com o professor a forma de chegar nesse ponto. Então, o aluno nota 10, ele chega no 10, ele chega no 100% da semana durante o fechamento, ou até um pouquinho depois do fechamento, na hora de estudar de novo, na hora de tirar uma dúvida e assistir os conteúdos que a gente faz aqui. Eu lembro que uma das melhores alunas que eu tive em termos de como trabalhar o método, de como fazer tudo, e ela está indo muito bem na universidade, ela foi sua aluna também depois. Ela vinha para o fechamento e falava, olha, desse assunto eu entendi isso, e eu não entendi isso. Ela tinha as perguntas, ela vinha com as perguntas anotadas. Ela vinha pronta, e lia as perguntas. Eu não entendi isso aqui. E aí jogava para a galera discutir. Às vezes a gente conseguia responder, às vezes não. E ela saía lá com a informação legal na cabeça, era massa. Foi muito bom trabalhar com essa aluna. Eu gostava muito. Bem legal. Então, a gente não é fonte de conhecimento. A gente comete erro, a gente fala besteira, tem hora que a gente não sabe, e aí a gente é honesto o suficiente para falar que não sabe. E tem essa também. Então, isso aqui é um complemento de conteúdo para ajudar vocês a estudarem. Isso não é fonte de conhecimento. Isso. Chegamos, né? Chegamos. Rapaz, vai dar quase 50 minutos de vídeo. Mas aí você edita e deixa com 49. Eu preciso sair mesmo, tenho uma reunião agora, mas foi bom, divertido. Então, gente, até a próxima, galera. Abração. Tiverem dúvida, acho que dá para comentar lá, bota a perguntinha lá, a gente tenta responder, aí a gente responde. Bota nos comentários aqui embaixo. A gente responde Classroom, tudo que a tecnologia permitir. Vocês sabem onde encontrar a gente, não tem como a gente fugir não. Abração.